Boa noite, boa noite, pessoal. Vão entrando. Vamos chamar aqui a Lu Ferraz. Oi, boa Olá, noite! boa noite. Finalmente a Tudo bem? live. Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Tá me ouvindo direito? Tô, e você? Tá ótimo aqui pra mim. Então, tá bom. Sua mãe tá por aí também? Tá aqui do meu lado. Então tá. Quer começar falando sobre você, Vamos, se apresentando? antes da gente começar, vamos enviar aqui a nossa live no aviãozinho que tá aqui embaixo. Vamos enviar para os nossos amigos, convidando mais gente? Isso, Vamos lá. Convida aí uns 10 amigos aí. isso aí. Vamos lá. Vamos fazer a live ficar movimentada. Ok, Exatamente. tá? Vamos lá. Já mandei aqui para uns 10. Isso. Então, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Elisângela, tenho 29 anos, moro aqui em Curitiba, Paraná. E eu conheci a Lu através da internet, né? Através de um post que ela fez sobre lábio leporino. E eu me identifiquei com o texto que ela colocou. E resolvi, então, convidar ela para fazer uma live para a gente falar sobre isso, né? Eu nasci com lábio leporino, para quem não sabe. E a gente vai falar um pouquinho o que que é isso, né? O que que é esse lábio leporino, como que foi para nós conviver com isso, né? Nascer dessa maneira. E a gente vai bater um bate-papo legal aqui. Se apresenta agora aí pra gente. Isso. Eu sou a Luciana Ferraz Magro, tenho 41 anos, moro em Piracicaba, sou mãe, sou uma pessoa, como você disse, você que fez o post, né? Fissurada pela vida, me considero uma pessoa que adora viver, que adora curtir, valorizo bastante minha família, meus amigos. Nasci com lábio leporino, né? Para quem não sabe, é uma má formação, né, que ocorre no útero. Pode ser por diversos fatores, mas não tem um fator comprovado, né? Pode ser um fator hereditário, pode ser por um fator medicamentoso, de alimentação. Não tem nada. Às vezes falta de vitamina também, né? Falta de vitamina, né? Então não tem assim uma explicação concreta que fala, aconteceu isso porque por isso que você nasceu assim. E no meu caso, fissura unilateral, né, que é um lado só, e o seu também, né? Meu caso também. Uhum, é desse lado. Eu também, mesmo lado. Também atingiu a gengiva, né, uma parte da gengiva, e fizemos aí um tratamento, né, longo, que as pessoas às vezes não entendem, né, por que que você vai tanto assim, né? Já vi várias pessoas, né, acham que não tá bom assim, mas não é, né? A gente vai explicar. E assim, no decorrer, né, dessa história toda, né, tiveram as nossas mães, né, que receberam essa notícia, né, de um filho com lábio leporino. No caso, minha mãe era muito jovem, ela tinha 20 anos. Então, a gente... Minha mãe tinha 26. 26? Minha mãe 26. tinha 20 anos. E assim, a surpresa da live é que a gente chamou nossas mães, né, para contar um pouquinho sobre... Ó, vamos colocar elas aqui. Elas podem se apresentar. Minha mãe. Oi, mãe da Lisandra. Vamos. Pode entrar aí, vamos entrar todo mundo junto aí. Pode se apresentar agora, tua mãe. Apresentar, mãe Angélica. Meu nome é Angélica, sou mãe da Luciana. A Luciana é minha primeira filha. Eu tive ela com 20 anos e continuo até hoje, né? Você é mãe de 4. Mãe de 4 filhos. A Luciana foi a primeira. E a única que nasceu com lábio leporino. Sim, a única que teve uma formação.
Você quer se apresentar? Essa que é minha mãe, Heloísa. Eu sou a Heloísa. Prazer, Heloísa. A gente Meu nome é Heloísa. viu, gente? Isso que é o mais legal. É verdade. Pois é. Então, meu nome é Heloísa. Tive ela, Elisângela, com 26 Vamos anos. Filha única. Filha única. É a única filha, não tive mais. Foi. Quando eu sei. 57 anos. Estou com 57 anos agora. Ela não teve mais filhos, só eu mesmo. Tá. Eu fui mais corajosa. Vocês, mamães, vocês conheciam essa má formação? Vocês sabiam que existia isso? Como que foi para vocês com 20 anos, com 26 anos, receber isso daí, né? Receber essa notícia? Essa notícia. Minha filha, né? Como Bom, que foi? Eu vou contar a minha parte, então. Que a Luciana foi a minha primeira gestação, né? E eu tive ela tinha acabado de fazer 20 anos, eu fiz 20 anos em agosto, ela nasceu em outubro. E aí, quando foi no hospital, me falaram que tinha nascido uma criança com problema, mas ninguém me deixava ver essa criança. Eu não sabia que era a minha criança que estava com problema. E nem o tamanho do problema. Eles abriram o berçário para visitação e eu não tinha visto minha filha desde manhã. E o povo que ia visitar via minha filha, falavam dela e eu sem saber de nada. Aí um médico veio me falar, depois da visita, que realmente minha filha nasceu. Eles não estavam preparados para isso também, há 41 anos atrás. Então, eles vieram me falar que tinha nascido com uma fissura, mas eles não sabiam nem como orientar e aí ficou na dúvida. E eu muito menos, sabia muito menos de nada. Eu queria ver minha filha, não queria saber. Né? Todo mundo viu e eu não tinha visto ainda. Aí de madrugada, nasceu um monstro, né? O que aconteceu? Daí falavam, ai, nasceu uma criança com defeito, nasceu, ai, que dó. E aí eu levantei. A Marta entregou a idade da Lu. Tem 41 mesmo. Com orgulho. Aí fui na porta do berçário, falei, ó, vocês me mostram a minha filha, ou eu vou entrar aí de qualquer jeito. Aí eles não abriram a porta, me acalmaram lá e trouxeram a minha filha. E até emociona. Emociona porque ela era a coisa mais linda, né? E tinha um olhão verde e ela abriu aquele lábio com Tinha fissura. Não, né? Ainda tenho. O olho ainda tem. Ela abriu um sorriso que eu jamais vou esquecer, né? E é isso, o meu começo de vida com ela. Sem saber, Então, sem saber o que era, sem saber como tratar, mas ela era minha. E é para sempre. Só uma pergunta. A cidade que vocês moravam na Piracicaba. época? Aqui mesmo. Piracicaba. É uma cidade pequena? Oi? É uma cidade pequena? Não é tão pequena, não. Mas acho que no hospital que eu nasci, eles não tinham muita informação, assim, na época. Os médicos que me receberam, acho que nunca tinham visto um caso desse. O pediatra que fez a primeira consulta dela no hospital, quando ela nasceu, ele só entrou no quarto e falou assim, olha, sua filha tem saúde e depois você vai no meu consultório para a gente conversar. Então, ninguém sabia como orientar. Tipo, aonde você levar, né? Como você tratar. Então, ela ficou meio sem saber o que fazer nos primeiros dias. E aí, com o lábio leporino é mais difícil de amamentar e ela precisava ganhar peso, porque... Não, eu não mamava, né? Não conseguia mamar, né? Aquela angústia. Ela ficava pendurada em mim 24 horas por dia, porque eu queria amamentar com leite materno. Era fome, acho. Sei lá, eu... E ela não conseguia sugar, né? Então, até eu saber descobrir como alguém pudesse nos ajudar, demorou um mês. E nesse um mês aí que a gente foi para Bauru, que eu consegui uma consulta em Bauru, no centrinho lá, que é
especializado da América Latina inteira, ele era o melhor. É um hospital da USP. Isso. Encaminharam a gente para lá, só que tinha uma fila gigante de espera, né? Porque é USP, é tipo, né? Que nem o SUS, você tem que esperar uma vaga, você tem que ser no tempo, não é o tempo que você quer, né? Não sei como que foi. É. E vocês querem falar? Mas então, conta como é que foi para você ver essa notícia. Nossa, eu, quando ela nasceu, veio o médico, né, da criança, né, e falou assim: mãe, a sua filha nasceu com um pequeno probleminha, mas hoje, eu não fique assustada, não fica nervosa, porque não fica nervosa não, porque hoje a medicina está bem avançada e ela já vai ser daqui com encaminhamento na pediatra. Outra abordagem, né? Daqui mesmo vai sair com todo o papel encaminhado, com encaminhamento para levar ela, né? Mas tudo vai dar tudo certo, dela é só um pouquinho, um pouquinho só na gengiva, né, no lábio, um pouquinho, né? Mas não tem problema não, que ela vai ficar bem perfeita quando ela fizer a cirurgia. Daí começou a luta, né? A batalha começou ali, né? Saiu do hospital, já naquela semana tinha que sair, correr atrás de médico, tudo, né? Todos os papelados para lidar com ela. E foi até a hora da gente voltar aqui para vir para Curitiba. Ela fez a primeira cirurgia lá em Ponta Grossa, com 6 meses. E vocês são de Curitiba? Não, a gente é de Ponta Grossa. É o interior aqui do Paraná. É uma cidade um pouco menor, mas também não é tão pequena assim. Ah. Então, a primeira cirurgia dela foi lá, com 6 meses de idade, né? E daí já logo veio a próxima cirurgia dela, e foi indo, e foi indo. Pensava que tinha finalizado, tinha mais coisa a fazer, né? E também o suprimento para amamentar foi a mesma coisa. A mesma coisa, foi o suprimento para amamentar no começo, né? Daí chorava, se afogava com leite, né? Não foi fácil, não. Foi difícil. Primeira mas, cirurgia, graças a Deus, 5 né? meses também. 5 meses. E você conta que foi uma luta, porque eu não ganhava peso, né? Eu já tinha sido encaminhada para Bauru, né? Para esse hospital aí. Mas não ganhava peso. E lá não tinha vaga, daí meu pai, muito apressado, não queria esperar, ele fez uma cirurgia, pagou uma cirurgia particular para mim aqui em Piracicaba, que por foi sinal muito bem sucedida, foi bem sucedida, fechou o lábio, né? Nesse primeiro momento, com 5 meses. Mas aí a gente deu continuidade ao tratamento lá em Bauru. E ela tinha 2 fístulas inferiores, que foi operada quando ela tinha 9 meses. Eram também 2 bolinhas que nasceram aqui no lábio inferior, tanto é que eu tenho uma cicatriz aqui bem leve, mas eu tenho. Sim. E por dentro da boca também, né? Ela atinge por dentro da boca. Eu operei quando eu era criança, isso aí. Então... Teve vários processos. Você sabe quantas cirurgias você fez, Elisângela? Ai, de cabeça, assim, eu não sei, não. Eu sei algumas que eu fiz, mas, assim, de todas eu não vou lembrar. Porque eu fiz cirurgia das amígdalas, né, para tirar adenoide. Fiz cirurgia de enxerto ósseo, que é aquele que eles tiram um pedacinho aqui, né, para completar o ossinho aqui. Eu tentei fazer... para quem não sabe... Faz uns 3 anos e não deu certo. Porque na época... não existia essa tecnologia. Na época que eu me tratei, estava começando e eles estavam fazendo em crianças de 7 anos. E eu já tinha 17. Foi a época que eu tive alta. Então, assim... Quando você fez o enxerto ósseo, foi agora, mais recente. Então, fiz particular, não vingou, porque eu já, né, já tenho a face formada, já tenho... Quando você é criança, né, outra... né, o corpo assimila muito melhor, né? Quando... Tá desenvolvendo ainda, né? O organismo trabalha melhor, né? E assim, só para as pessoas que estão aí assistindo entenderem, eu separei aqui, ó, os tipos de fissura. Não sei se dá para ver. Dá para ver. Mais para cima. Mais para cima, que tá com reflexo. Aí. Então, ó, esse daqui é a fissura que não só pega o lábio. A outra fissura... sobe mais um pouquinho. A outra fissura, que é a do meio, é que nem a nossa. Uhum. E a outra é a bilateral, que são 2 fissuras. E essa formação uma má formação da face, né? Isso daí. A face, ela, dentro do útero da mãe, ela vai se fechando assim. E daí
pode ser que falte algum pedacinho para se fechar, que foi o nosso caso. Tem pessoas que têm problemas, né, no palato, que é o céu da boca, que eu não tive. Eu também não. E daí tem que operar o céu da boca, daí tende a falar, né, uma certa Mas fanho, né? mais anasalado, né, mais fanhoso. Então, eu não tive isso. Mas assim, muitas pessoas já me perguntaram, não sei se para você, nossa, mas por que de novo você vai fazer cirurgia? Nossa, mas quanta cirurgia? Não tá assim. Então, No começo perguntavam. Não sei se você teve alguma situação assim de perguntarem pra você, o que aconteceu, né? Você caiu, se machucou. Já o que mais perguntava se eu tive algum acidente, né? O que que era. E teve gente que também nunca nem notou, para falar bem a verdade. E eu falava, mas como que você não notou? Uma característica que vocês não têm, por causa do lábio do palato fechado, é falar anasalado. Então, muita criança, eles chamam mais atenção pela voz anasalada e depois que vão perceber a fissura, né? Mas vocês não tiveram isso. Então, é um ganho muito grande já, né? E assim, só para falar, por que tanta cirurgia, né? As cirurgias, elas dependem do desenvolvimento da criança. Porque não é simplesmente, igual a gente falou, é só o lábio, fechou e acabou. Tem a parte de dentição, porque é uma malformação da face. Tem a parte de dentição, que ela é sempre afetada quando você tem um problema desse. É muito difícil alguém que nasça com os dentes certinhos. Tem, às vezes, a parte de audição em algumas pessoas é afetada também. A deglutição. Deglutição, né? Então, a pessoa tem que fazer fono, tem que aprender a engolir certo. E eu mesma fiz fono um mês só, mas eu fiz. E eu fiz bastante, não fiz fono, mas era mais para eles verem se não tinha nenhum problema. Né? O meu também era mais ou menos isso. E daí tem a parte de aparelho, né? Que você fica fazendo acompanhamento com o aparelho de dente. E aqui em Piracicaba, ninguém queria mexer nos meus dentes. Porque eles falavam, você está tratando em Bauru, a pessoa que está... Então, até para apertar aparelho... Tinha que ir para lá. Tinha que ir para lá. E para a gente era... Na época, minha mãe não dirigia de carro na pista. Meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos, então ela começou a dirigir logo depois, né? Mas enquanto isso, a gente usou o transporte da prefeitura, que era uma perua Kombi. Que levava a gente. E a gente também usou. Do Só que o nosso não era uma Kombi, era um ônibus. E daí ia todo mundo. E assim, toda vez que a gente ia para aquele hospital, não sei você, mas você tinha que passar com diversos profissionais. Você passava com a fono, você passava com o psicólogo, que até foi muito bom. Era cansativo, a gente não entendia na época por que tinha que fazer tudo isso. Passava com o dentista, passava com a pessoa lá, o otorrino, para ver se no desenvolvimento estava tudo normal, né? Se estava dentro do previsto para a idade, né? Então... E também passava com psicólogo, né? Para até ver como que você estava lidando com essa situação, se você tinha algum problema, né? Com as outras pessoas em relação a isso. Até orientação para a gente, para as mães eles davam, para que quando houvesse algum problema na escola, fazer ela resolver o problema, a gente não ir resolver para ela. Então, eles davam essas orientações. Uma estrutura muito boa. A gente sempre vinha de Ponta Grossa para cá, então a gente vinha com uma certa frequência também. E era um pouco cansativo, né? Porque a gente acordava 4h30 da manhã e só voltava à noite, 7 horas da noite. E olha lá. E assim, eu não sei como que é o hospital que você ia, mas aqui era bem pesado, porque era... Qualquer anomalia, esse hospital tratava de todos os tipos de anomalia da face. Tem acesso. Crânio. Nossa, tinha muita gente, assim, com um problema muito sério. Então, a gente via isso desde quando era criança. Aqui, eles sempre falaram que era um pouco menos do que aí em Bauru. Também tem alguns casos, mas eu acho que aí é mais... como é que eu posso dizer? É mais casos, assim, complicados, sabe? Aqui também tinha. A gente acabava voltando, sabe? Com aquela sensação, nossa, graças a Deus, porque foi só isso.
É verdade? Sempre foi assim. É. Então, era pesado, a gente voltava daquele jeito, mas falava, nossa, cansada, mas era uma sensação de gratidão por, né? Por ser só isso, né? E outros pais lá na É com verdade. coisas, às vezes, meses no hospital, com coisas que Mais você que um sabia que filho. nunca ia se reverter, às vezes, né? Era só para dar uma condição um pouco melhor de vida para o filho, que muitas vezes não conseguia fazer muitas coisas, ficava naquelas cadeiras, né? Porque quando é cérebro, né, é muito complicado. Então, E quando a gente fazia cirurgia, então, que a gente conhecia um monte de gente também que tinha casos e casos diferentes. Teve uma vez que eu lembro até hoje que um nenezinho estava indo fazer cirurgia e eles acabaram excedendo a dose de anestesia. E o nenezinho, tipo, meio que paralisou. não paralisava isso. Sério? E daí a gente ficava meio assim, né? Nossa, o que aconteceu, né? E a gente acabou saindo do hospital e não soube o que tinha acontecido no final com o nenê. Então, era vários casos que a gente acabava vendo, assim, e Sério. era complicado. A Luciana não foi excesso de medicação. A medicação que se usava na época, ela dava um efeito contrário quando ela voltava. Então, Em vez de eu ficar grogue, eu ficava ela acelerada, ficava gritava, acelerada. vomitava. Ela queria se ver no espelho, ela queria Chorava. sair pela parede e chorava. Vomitava sangue. E uma Ai, outra coisa horrível. muito ruim também na época é que eles não deixavam a gente ficar acompanhando. Então, ela ficava internada no hospital e eu ficava num hotel. Então, eu ficava rodando aquele hospital, assobiando E para era ela me 1 hora por escutar. dia, né, mãe, de visita? Era 1 hora por dia só de visita. E eu ficava rodando aquele hospital o dia inteiro, assobiando e tentando vê-la de qualquer forma. Ficava mesmo, Então, eu lembro. era agressivo para a gente, tanto para ela quanto... Que eu era, tipo, a cirurgia que eu fiz com 6, 7 anos foi assim, fiquei sozinha lá uns 7, 8 dias, né? Eu não conseguia, tinha medo de dormir. Eu falei, imagina, eu vou deixar minha filha num lugar totalmente desconhecido. Nossa, foi bem pesado essa época. No nosso caso, eles já deixavam, né? Deixaram todas as vezes, eu fiquei junto com ela. Todas as vezes. Mas depois... Só a última cirurgia que eu fiz. Ai, aí tava mais evoluído, né? Do que na minha época. Acho que uns anos. É verdade. Só a última cirurgia dela que eu não pude acompanhar. Aqui, né? Que eu tava aqui já. Só a última. Ah, eu fui acompanhar. Mas... E assim, para falar, né, desse acompanhamento, tem cirurgias que que eles só fazem na pessoa, né, quando a pessoa já tem a face formada. Por exemplo, nariz, né? O meu nariz era bem mais torto, ainda é um pouco, mas era bem mais. Então, tem que esperar a face crescer, igual o aparelho, né? Você tem que, né, esperar os seus dentes crescerem para você conseguir colocar. E tem isso também. E eles tiraram um enxerto, não sei você. Eles tiraram de trás da minha orelha, da cartilagem. E colocaram num pedacinho aqui, ó. Que é um pedacinho que era mais abaixadinho, por causa da Não tinha, da né? fissura. A asa dela era bem baixa. Acho que até tem uma foto aqui. A minha não era tão baixa. Tinha, mas era um pouquinho aqui, sabe? Eles não chegaram a tirar de nenhum outro lugar. Que eu fiquei sabendo que não tiraram de nenhum outro lugar. Deve ter tirado por dentro, alguma coisa assim. Vou mostrar, ó, quando eu era nenê. Aí, quando fechou, ó. Eu tenho essas fotos, você falou que não tem, né? Aqui, quando fechou, mas o nariz ainda era bem tortinho. Esse daqui, ó, já era, tipo... Já tinha feito umas 2, 3. Já. E essa daqui foi foi a que eu fiz do enxerto, ó. Olha a situação pós-operatória. Ai, não é fácil não, né? Não. A gente não tinha tanto esse costume de tirar foto. Ai, a minha mãe tinha uma câmera, ela tirava até dessas coisas que eu não queria, né? Você acha que Vocês estão conseguindo me ouvir? Que tá travando a tela de vocês. vocês estão me vendo e ouvindo? Que deu uma Aí, agora voltou. Então, você acha que eu ia querer, né, na época, o adolescente, de 14 anos aqui,
A minha mãe tirando foto minha, olha a minha cara, né? Ai, mãe, que saco. Eu não tirava foto nessas épocas. A minha mãe tirava Eles não tinham celular Certinho. também com câmera, senão tava lascada. Ai, ai. E assim, Elisângela, qual foi a sua última cirurgia? O que que você, por que que você fez tantas? Foi tudo porque você quis ou foi o tratamento que te pediu? Na verdade, a maioria foi por causa do tratamento, né? As amígdalas, o que acontecia? Como eu tinha problema na respiração, quando elas trancavam, que eu tava com gripe, alguma coisa, era horrível, né? Porque imagina, você não consegue respirar pelo nariz direito. E ainda aqui não tava passando nada, era horrível. É. Então eu tinha que fazer. E daí depois, acho que eu fiz do enxerto, que é essa que você falou, enxerto ósseo, que o meu tinha um buraquinho bem aqui, ó. Tinha um buraquinho ali, e daí eles tiraram daqui por dentro, né? Ah, Abriram aqui por dentro, tiraram aqui e colocaram aqui. foi essa. E essa cirurgia, a gente não queria que mexesse novamente, porque quando ela fez a primeira cirurgia, ficou bem perfeita assim, no lábio dela, né? Então a gente não queria que ela cortar, tirasse, abrisse novamente aquilo ali. Mas Deus médicos não tem, Não, precisamos mas de não foi cortar aberto novamente. aqui, né? Não foi Não, aqui que foi a questão. é lá dentro, é. É Sim, aqui por é baixo. por baixo. É, não Mas é por fora. acontece quando daí abrindo de volta, aqui de novo, né? Você lembra aquela vez? Aqui no nariz, daí que eles abrem aqui, né, por fora, para poder fazer a plástica no nariz, né? Ele brigou com eles, eu lembro. Eles queriam, na verdade, o cirurgião daqui, ele queria fazer muito mais cirurgia em mim, né, na boca e tudo mais. Aí ele falou assim: ah, vamos deixar sua boca igual a da Angelina Jolie. Eu já não aguentava mais fazer. Eu não aguentava mais fazer cirurgia. Daí eu falei: não, tá bom, tá ótimo assim, não precisa. Então, mas tem uma particularidade da Luciana, que quando ela fez uma das últimas cirurgias em Bauru, ela saiu do consultório, ela falou assim, um dia ainda eu vou consultar o Pitangui. Não, eu saí chorando, né, mãe? Eu saí chorando porque eu não gostava do meu nariz, eu achava Não que... tinha sucesso. Não, tinha uma pessoa que tinha falado do meu nariz, eu tinha ficado super chateada, é uma pessoa que eu gostava. E eu fiquei muito chateada, e eu acho que, sei lá, adolescente, né, naquela... 17 Fiquei anos, encanada. Aí eu tinha passado pelo retoque da cirurgia achando que fosse ficar bom. E eu não gostei. Aí ele falou, olha, bem, não, né? Que não Ele nasceu falou assim, perfeito, nunca vai ficar perfeito. Mas Deus não fez perfeito. Nenhum homem vai conseguir fazer perfeito. E aquilo lá ela tomou como um desafio. um desafio, né? Ela falou, um dia eu vou operar com o Pitangui. Eu falei para ele, eu falei, um dia eu tenho o sonho de operar com o Pitangui. Se ele não melhorar, eu acho que daí ninguém mais melhora. Isso aconteceu quando ela tinha 30 anos. Daí, eu tive a alta desse tratamento em Bauru com 17. Que eles falaram, não, tá tudo bem, vamos encerrar por aqui. Parte dentária tá ok, a parte cirúrgica também. E eu tava com esse nariz que eu não queria. Na época, né? Aí eu falei, eu vou... Daí eu encanei, eu tava com desvio de septo, igual você falou que é dificuldade para... Eu procurei Bauru uns 10 anos depois, quando eu tinha uns 27. Eu falei, eu quero operar o septo. Com o mesmo cirurgião, ele falou, eu vou tentar mexer na sua asa do nariz. Daí ele mexeu junto com o septo. Aí também não deu muito certo do jeito que eu queria. Daí 3 anos depois, eu fui pro Pitangui. Aí ele falou, olha, paguei particular, tudo, foi né? Estava disposta a fazer isso, era o meu objetivo. Ela começou a juntar dinheiro Juntei. desde que ela 17 anos. Ela falou, eu vou fazer. Eu vou juntar. E aí o Pitangui falou, viu, bem, seu nariz, você tá louca de mexer. Seu nariz tá cheio de fibrose por dentro. Seu nariz está muito mexido. Você já fez um monte de coisa aqui que não dá mais para eu melhorar muito isso daí. Mas o seu lábio, ele não tá tão simétrico. Eu consigo deixar seu lábio ótimo. O Pitangui, eu tô enxergando até hoje. E eu falei assim, meio que murchei, porque eu não tava ali nem aí pro lábio, né? Eu falei, o lábio passa um batom, que eu sempre passo meus contornos aqui, que eu já acostumei, né? E aí,
E vivo assim, eu sou super acostumada, eu sou vaidosa, sabe? Não, minha mãe sabe, né? Até Perua. falo que eu sou perua aqui, mas eu sempre fui assim, Não, a desde gente chama ela de criança. 5 estrelas. E, e aí, eu falei, eu topo fazer a cirurgia, não sei o quê, marcamos. Ele mexeu no lábio, eu falei, eu quero que você mexa no nariz. Daí, de novo, ele tirou o enxerto de trás, né, da minha orelha. E eu fiquei lá tudo enfaixada de novo. Foi uma cirurgia grande que eu fiz no Rio. Graças a Deus, eu sempre me recuperei super bem de todas. Sim. Eu nunca tive nenhuma rejeição, porque pode ter, né? Super forte, a Luciana. E assim, tomava lá os Ah, medicamentos pós-operatórios, como todo mundo tem que tomar, por precaução, né? Mas, assim, nunca tive nenhuma infecção, né? Rejeição De nada. ponto, vazar, né? Essas Não, coisas que fica aí dando problema. eu também não. Nunca tive nenhum problema de pós-operatório. Ai, graças a Deus. Acho que uma das piores cirurgias que eu fiz foi aquela do desvio de septo, que eles colocam 2 tampão no nariz, né? É horrível. Nossa, essa foi horrível. Existe, viu? A minha mãe lembra disso. Mas E eu falava, mãe, eu acho que teve uma época que eu não queria nunca mais. E eu falava, mãe, não quero mais. Eu falava, não tem que querer, tem que fazer. Você vai. Ela falou, vai. quando você depender de mim, você vai. Minha mãe lá comigo, né? começou, agora tem que terminar esse tratamento, né? Eu não quero ir nesse negócio, ficar o dia inteiro lá. E eu tinha uma má impressão do hospital, porque quando meu pai faleceu, eu estava lá. A gente estava numa revisão de cirurgia. Então, sabe, fica aquela coisa, né? Ai, meu pai estava lá quando eu estava lá quando meu pai. Acaba associando, né? Ela, quanto para os filhos que ficaram aqui. Criou essa coisa ruim do centrinho, né? Na verdade, não era do centrinho, era do Era a acontecido. situação. O centrinho foi excelente, assim, dentro, né, de tudo que a gente teve um tratamento gratuito, né, entre aspas, né, tipo, oferecido pelo governo, a gente paga imposto, né, tudo bem, mas a gente contribuiu no hospital por muitos anos, né, minha mãe contribuiu, que tem lá contribuição voluntária, não sei o quê. Mas, né, não foi assim simples, né? A gente fala hoje, né? Fala foi uma vitória, mas voltando para Em cada fase, né, foi um aprendizado e uma dificuldade, né? Exato. Voltando para o Pitangui, a gente ficou 14 dias lá até ela tirar os pontos. E na hora de vir embora, ela encontrou com ele e falou assim: posso te dar um abraço? Eu vim aqui buscar um nariz e ganhei uma boca. E foi realmente o que aconteceu. E é a foto que às vezes eu posto com ele. Foi muito lindo aquilo lá. Então, com a Luciana, todo limão ela faz a limonada. Então, é muito. Não sou só eu aqui, ó. Vocês também, né? Que vamos aprendendo com essas... Em vez de chorar o leite derramado. E você sofreu muito bullying na tua época, né? De escola e tudo mais? Olha, eu sofri na época assim, do primeiro ano até o 5º ano, né? Na época. Fora isso, foi acho que uma pessoa só que eu me recordo de ter feito essas coisas. Eu sempre fui uma pessoa que tive muitas amigas, inclusive várias delas estão nessa live. Popular, ela sempre foi. Não é popular, mas eu sempre tive minhas amigas, elas nunca zombaram de mim, pelo contrário, sempre foram super parceiras, né? Iam em casa, eu ia na casa delas, nunca me discriminaram. Você tem isso, você tem uma cicatriz, nunca ninguém falou, sim, jamais. E eu era uma pessoa tranquila, né? Sempre fui assim, tipo, bem relacionada. Então, eu nunca. É difícil eu chegar para uma pessoa e ir lá brigar com a pessoa. Se a pessoa não vai fazer nada para mim, vai ficar sempre tudo faz. Mas eu tive uma pessoa. Eu acho que, na verdade, a gente sempre teve uma boa autoestima, né? E a gente acabava que nem ligava muito, né? Porque no hospital você recebe também essas instruções, né? Do psicólogo na época. Mas isso vem dela também. Os pais que não deixam, porque às vezes os irmãos vão brigar e quer falar alguma coisa, tipo, na raiva, e minha mãe não deixava de jeito
jeito nenhum, ela não admitia. Eu lembro disso acontecer, sabe? E os meus irmãos obedeciam super. Então, ficamos na Não linha. parece, mas eu era muito brava. Era demais de bravo. Mas por um lado foi bom, né? E não, por vários lados foi bom, né? A gente cresceu aí. A minha mãe quer fazer uma pergunta para vocês. Quantos filhos você tem mesmo? Eu tenho 4 filhos. E ela? É sua filha? E essa filha é sua? Você? Quantos filhos você tem? A Eu tenho Luciana duas. tem 2 Ah, eu meninas. tenho 2 meninas. E quando você engravidou delas, você não ficou com o sentimento assim, que fosse nascer como você? Eu fiquei, mas eu tive um problema tão sério na gestação da minha filha mais velha que eu quase morri e ela também foi um milagre praticamente que ela vingou. E eu, óbvio, eu não queria que ela nascesse com esse lábio tal, que era o que teria uma probabilidade maior de ser, né? Porque a gente não tem outras doenças assim na família, alguma outra coisa diferente. Então, Vem aqui para você. ela tá aqui. Então, ó ela, a mais velha, a Laís. Que linda. Oi! Que linda. Linda ela! Vem ali, cá. Vem ali, Vi. Então, aí, no ultrassom, a primeira coisa que eu perguntava no de 13 semanas lá, eu falei, como que está o lábio? Vocês conseguem ver? Porque eu já sabia o sexo, que eu sou meio desesperada. Oi, Eu já vi... Oi, Liv, fala lá. Oi. Olha, que linda. Olha, duas. Oi! São lindas suas filhas. Ah, obrigada. Então, e eu perguntei nas duas, daí eles falaram que não, que o que eles estavam conseguindo ver, que já estava fechado. Mas igual eu falei, foi em todos os ultrassons comigo, né? Sim. Quase todos, acho que foi. Acho que quase todos. Aí eu falei, mãe, eu não quero, porque eu não quero voltar dessa saga de hospital, de fila. Não quero também que a pessoa passe por tudo isso. Às vezes pode ser mais leve. Mas se tiver que passar, for a vontade de Deus, a gente vai encarar isso. E não vai morrer por causa disso. E se tiver qualquer outra coisa, acho que quando a gente, né, se entende por mãe, você vai aceitar qualquer coisa que apareça sobre um filho, né? E agora está tão evoluído também, né? Tem bastante informação. E a gente vai tratar o que precisa. Tudo tem um motivo para a gente aprender, né? Alguma coisa. Quando ela tinha 7 anos, passou uma reportagem no Fantástico de síndrome de Down. E... Eu já vou responder uma mensagem depois. Pode falar. E daí ela veio falar para mim, mãe, que bom que o meu é só o lábio, né? Então, ela sempre teve essa percepção de solução para o problema, que o dela era menor. Então, eu acho que isso ajudou muito. Não ficava me vitimizando. Não, nunca. Sobre isso, não. E eu também não deixava. Eu também nunca fui de me vitimizar, não, por causa disso. E você teve a parte de bullying também, essas coisas? Porque eu acho que todo mundo tem, independente de ser lábio ou não, né? Assim, direcionado para isso, que eu me lembre, não. Assim, às vezes a pessoa chega para você e perguntar o que aconteceu, né? Você caiu, mas é curiosidade mesmo. Agora, tive um caso só, mas foi mais, assim, com um padrasto meu, que na hora de me xingar, ele acabou falando, sou defeituosa, sou não sei o quê, mas aí é problema dele, não era problema comigo, né? Quando a pessoa xinga, quando a pessoa fala alguma coisa nesse sentido, é mais fala sobre ela do que sobre mim, né? É a pessoa que tem problema, não eu. Sim. E assim, na época eu fiquei triste aí. Eu fiquei uns anos meio triste com essa situação, mas eu não falava pra ninguém. Mas chegou eu me libertei, porque chegou numa briga que eu enfrentei a pessoa e eu bati na... Nossa, foi na escola, e aí né, as minhas amigas sabem. E eu me libertei disso daí, sabe? Parece que eu despejei tudo que eu tinha sofrido naquela situação, sabe? Eu me defendi, entre aspas, ali. E aí, falei, bola pra frente.
E eu sempre fui uma pessoa meio tímida para, assim, para público, para me expor, assim, mas não era pelo lábio, porque era meu jeito, assim. Mas não com os meus amigos. Com os meus amigos eu sempre fui tranquila. E Eu também era mais ou menos assim, era mais Besteira mesmo. tranquila. aquela festeira. Então, mas assim, óbvio, eu já fiquei triste. A Elisângela perguntou, né? Eu já fiquei triste com essa situação, né? Da pessoa ficar. Na época eu era criança, eu não tinha essa. Hoje a gente tem essa percepção, né? Ah, o problema é da pessoa. Se a pessoa ficar tratando mal um monte de gente, o problema tá com ela, não é comigo. Então, hoje eu tô nem aí para isso, né? Quer falar, fale. Eu acho que a, a parte que mais assim mexe com a gente é quando a gente tá na adolescência, que, né, começa a querer namoradinho, essas coisas, aí você tem que se achar bonita. Você tem que entender que você é bonita, né? Hoje a gente viu aquele vídeo do rapaz, né, que tinha esse problema também, e ele tinha esse problema, ele não se achava capaz de namorar alguém porque ele tinha aquele problema. É, E no meu caso, eu nunca tive esse pensamento, mas eu sempre pensava assim, o que que a pessoa vai pensar, né? O que que ela vai achar, o que que ela não vai achar, né? eu nunca tive dificuldade, assim, para namorados, para que nem o moço, né? Assim, para o pessoal entender, tem um vídeo no YouTube que eu achei, e é um moço falando da dificuldade dele, que ele viveu escondido por causa do lábio leporino, e as pessoas recriminavam ele, só que ele se sentia inferior por conta disso. Ele não teve um apoio psicológico no decorrer aí da vida dele, né? E ele, além de ser gay, ele também tinha esse problema, que ele já era um tabu, né? Que ele tinha que enfrentar ali a situação dele, né? E daí ele gravou um vídeo no YouTube, que tá lá, o vídeo dele, e ele falando, olha, eu sou isso mesmo. Eu achava que as pessoas iam ter nojo de beijar minha boca, né? Que ele falou. Eu falei, eu nunca, assim, Aham. sinceramente, não. Então, foi, né, foi forte que a gente assistiu e a gente sabe que existe, que muita gente pega isso como e se torna um problema na vida da pessoa por muitos anos, né? Porque a pessoa não Eu acho que vai muito de como que a pessoa lida, né, com essa situação. faz, né? A falta de orientação, não teve todo esse suporte que a gente teve de hospital, com apoio psicológico, com pais que também estavam, né, sempre presentes, dispostos. Eu mesma fui uma pessoa que fui criada numa família com muito amor, com muito carinho, com todo mundo, sabe, cuidando. Eu era, sabe, o bibelô as minhas tias. Eu também, na verdade. A minha avó me mimava muito. A época que eu fiquei com ela, né, morando com Com a ela. minha avó. Então, eu tive muito isso. Então, acho que por isso que a percepção é mais leve, né, dessa situação. E assim, até peguei aqui umas informações do lábio leporino para passar, né, que esse problema, né, essa malformação acontece mais ou menos com uma a cada 650 crianças no Brasil. E hoje tem muitos centros especializados, né, em tratar sobre isso, né, tratar disso. Até em Piracicaba hoje tem também médico, até no meu convênio, que opera-se direto, ele não encaminha mais para outro local. Então, aqui em Piracicaba é o Dr. Rafael Basso, que eu sei, não sei se tem mais algum outro. Então, tem algumas dificuldades de atendimento em Norte e Nordeste, e existem algumas ONGs de cirurgiões, que inclusive até o cirurgião que me operava, ele faz parte dessa ONG, que eles iam e ficavam, tipo, não sei quantos dias no Nordeste, fazendo cirurgia de noite para fechar o palato, e atendia índio, ia lá naquele meio de mato, sabe? Para resolver, né, esse problema da pessoa. Apesar de ser simples de resolver, tem muita gente ainda hoje em dia que não fez cirurgia, né, para fechar. Sim. Que foi fazer só depois de bem mais velho. Tem alguns idosos que estão fazendo agora também. Sim, eu vi até que você postou, né? Ela postou no feed dela, no stories dela, uma senhora com uma fissura bilateral, assim, e falando assim, o meu sonho era poder uma foto dela com a fissura e a outra operada. E ela já assim, ó,
o meu sonho era poder usar um batom. É um sonho tão simples, né? Um sonho tão simples, né? Então, E a pessoa passa a vida inteira para resolver. Por não ter condição, Verdade. por não ter conhecimento, né? Então acaba demorando mais para resolver. o Carlos Alexandre, quantas cirurgias para fazer reparação? Ele está perguntando. A Elisângela falou que contas, né? Eu também. Na verdade, sim, para a reparação da fissura em si, acho que só foram 2 especificamente. Mas aí tem as questões internas, né? Que nem a gente estava falando, às vezes mexe com a dentição, então tem que fazer cirurgia em relação a isso. Por último, agora, eu tive um cisto que surgiu embaixo aqui do meu nariz, por dentro, e acabou afetando, né? Começou a me doer, na verdade. Mas assim, começou a me doer os dentes aqui da frente e eu não sabia o que que era. Só que também eu não tava indo ver, sabe? Eu achei que era por causa da fissura mesmo, porque os dentes estavam. Você tá conseguindo me ouvir? Tô sim. Ah, tá. Eu achei que era só por causa da fissura mesmo, que os dentes estavam se mexendo e tava doendo, né? Aí tem um dia que eu sonhei que eu tava perdendo meus dentes. E daí eu peguei e fui ver o que que era, né? Eu fui lá ver, quando eles fizeram tiraram o raio-x, tava esse cisto ali grande já. E aí eles falaram que eu ia ter que fazer uma cirurgia, provavelmente, né? Se não saísse sozinho. Fiz o tratamento e não saiu. Eles tentaram furar por dentro, mas também não deu certo. Nossa, mas eu sofri. Nesse, eu sofri. É muito dolorido esse cisto. E como ele tava inflamado assim por dentro, nossa, foi horrível. E daí para fazer anestesia, não pegava, porque tava inchado, tava daquele jeito. Nossa, esse foi. Eu me segurava na cadeira do dentista, assim, que dor. Você fez com o bucomaxilo? O dentista? Foi. Eu não precisei ir para a sala de cirurgia deixa no eu só hospital. Porque assim, a maioria todas, né, praticamente cirurgias, acho que travou. Eu tô parada aqui na minha tela. Você tá me ouvindo? Então, travou você para mim. Aí, agora voltou. Agora voltou. As cirurgias são anestesia geral, né? Essas cirurgias todas. Então a gente apaga e renasce, né? Morre e vive. Então, todas. E tem um divisor de águas nessa parte do tratamento entre cirurgiões e dentistas bucomaxilo, porque os dentistas cuidam de certa parte, né? E os cirurgiões plásticos cuidam de outra parte, né? Então, na verdade, tantas pessoas, né? Então, a gente não sabe nem quem procurar direito. Até quando eu fui fazer a questão do enxerto, eu procurei cirurgião primeiro, depois eu procurei bucomaxilo, esse enxerto que eu falei que eu tentei fazer uns 3 anos atrás, que não resolveu, mas não que tenha sido infeccionada, nada, só simplesmente não vingou e tinha essa chance. Não criou. Não criou o osso. Eu tirei, né? A parte óssea. Eu tirei daqui e enxertei aqui, né? Na falha óssea e que eu queria fazer um implante, né? E não resolveu. Mas agora você está resolvida. Agora eu tô resolvida. E você... Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta para fazer. Deixa eu ver, acho que tem uma perguntinha aqui. 10 minutos. Ó, tem uma pergunta. Quantos anos você tem? É para mim isso? Eu não sei quem que é. É a Neide. Ela Bom, é da minha... eu tenho 29. E eu tenho 41. A minha mãe tem 71. E a minha mãe tem 56. 56. Estão ótimas, né, gente? A gente nem parece a idade que a gente tem, né? Nem vocês. Mas tem dentro, né? Que a gente tem garra para correr atrás do que acontece e resolver e tá passando para outras pessoas o que a gente passou. Talvez isso ajude muitas pessoas, porque na época eu não tive esse tipo de apoio. Então, eu acho que
Eu lembro que no colégio, quando eu estudava, tinha um irmão de uma amiga minha que ele tinha também lábio leporino. Mas é bem difícil você encontrar na época, né, pessoas que tinham. E os pais também escondiam as crianças, né? Verdade. Tinha a época anterior a mim, os pais Ah, o escondiam. Arthur aí. Eu não sei se falavam para você, você carregou a chave Ah, no bolso? superstição. Falar, nada a ver. E também teve o outro lado, que muita gente culpava a mulher por ter a filha daquela forma, né? Não era nunca culpa do pai, nem culpa de ninguém. Na verdade, não tem culpa, né? A criança nasce assim, você tem que resolver da melhor maneira possível. Eu acho que vocês duas também são bem resolvidas e conseguiram assimilar isso bem, né? Mas é difícil, né? Difícil você falar para uma pessoa, né, você tem uma filha com problema, com defeito, a culpa é sua. É, não, é horrível. E aqui tem uma pergunta, como que o seu pai lidou com a situação na época? O meu pai? Ah, o meu É, pai. É. Pode falar. Então, ele não queria assim mostrar ela para muita gente, para protegê-la, né? Ele era uma pessoa pública, então acho que ele queria protegê-la de qualquer forma. E se ela estivesse dormindo, jamais entrava no quarto. E se fosse visitar, era 5 minutos e pronto. Mas era uma proteção que ele tinha, eu entendo assim, porque a gente era muito novo. Ele tinha 21 anos também. E Tem uma outra pergunta ali, ó. Se existem centros que dão suporte. Existem, hoje tem diversos espalhados pelo Brasil. Pelo que eu pesquisei, que eu dei uma pesquisada hoje até para me atualizar, porque como eu terminei meu tratamento faz tempo, são 32 centros especializados no Brasil. Só que eles estão mais localizados nessa região aqui de Sudeste, né? Mas eles todos dão suporte para que as pessoas venham. Porque às vezes a de pessoa tem fora. dificuldade de chegar até lá, né? Porque é muito longe, porque custa e não tem essa ajuda de custo, né? Às vezes de transporte. Mas tem essas ONGs também, que tem acho que é a Operação Sorriso, que chama, que vai, né, de tempos em tempos nos locais e fazem as cirurgias, eles agendam um monte. tem a Smile Train também, né, que é internacional e que também faz esse trabalho. Então, são vários cirurgiões que operam, né, tipo, pro bono, né, fazem isso, né, para ajudar mesmo as pessoas. Aqui em Curitiba, eu lembro que teve uma vez que eu conheci uma moça que veio do Acre. A gente conheceu Veio do também. Acre para se tratar. Até, como era da América Latina, então vinha gente até de fora do Brasil. Eles acolhiam todo mundo. E era bem bacana porque você via cada história, cada coisa que você falava assim, nossa, meu problema é tão pequeno. Verdade. Elisângela, como que chama mesmo o hospital que você fez o tratamento? Aqui em Curitiba é o CAIF. CAIF. Centro de Atenção... Como é que é? Centro de Assistência a... A fissura. Ih, agora esqueci. Alguma coisa é fissura. Ao fissurado. A gente sempre fala CAIF. Eu fiz no Centrinho, em Bauru. Ele é conhecido como Centrinho. É a escola de odontologia. É junto com a USP lá, com a faculdade de odonto lá. É integrado, sabe, o hospital. Ele é um membro da... Hoje em dia fizeram um prédio muito grande. Aqui ele é integrado com o Hospital do Trabalhador. Ele é do lado do Hospital do Trabalhador aqui. Tá. Viu? E você pensa... E na minha cidade... Pode falar. Na minha cidade, que é um pouco menor que aqui, também eu tinha tratamento lá. Era a APP que chamava. E lá também eram pessoas que tinham nascido com fissura e que ficavam, às vezes, lá o dia todo. Acho que tinha creche lá também, né? Tinha creche, daí tinha dentista, psicólogo, tinha bastante coisa. Elisângela, Marta tá perguntando se você conheceu o Dr. Geraldo Burjato, lá em Ponta Grossa. Olha, pelo nome eu não conhecia. Você conheceu? Geral. Já não.
Porque Tem quem fez a cirurgia foi o doutor Sumir. É. Porque a primeira cirurgia dela, quem fez foi o doutor Sumir, Sumir. Tá. Era um japonês? Né? japonês. E você pensa em continuar mais alguma coisa referente ao tratamento hoje em dia, né? Se não precisar, se não der mais nada, porque às vezes dá alguma coisa. Então, eu continuo indo lá porque eu faço tratamento de dentário lá, né? Tudo que eu preciso fazer relacionado ao dente, eu vou lá. Mas, assim, que eu acho que não. Eu acho que na hora que eles me derem alta lá e falarem não precisa você mais voltar, tudo bem. Eles já me deram alta, na verdade, em relação às cirurgias, essas coisas. Tá. Eu tenho uma pergunta. Você já Oi. indicou alguém para esse tipo de apoio? Alguém já veio até você para conseguir esse tipo de apoio, você e sua mãe? Porque a gente. Olha, até hoje não. Assim, quando a gente conhecia pessoas que tinham fissura, alguma coisa, a gente perguntava se já faz tratamento, alguma coisa assim, mas que a pessoa veio até nós, não. Tá. A minha mãe já auxiliou algumas pessoas que chegaram até ela, não sei o que eu faço. Eu sei que você teve a sua filha, então também a intenção da gente estar aqui hoje é isso, né? Para ver que dá Exatamente. certo. Como eu tive essa pessoa no começo, a dona Engrácia, no caso, que foi há 41 Que te anos atrás, recomendou, né, os tratamentos. que veio, foi muito difícil até achá-la, né? E depois até a gente marcar. E hoje em dia o veículo é muito mais rápido. Então, A nossa live daqui a pouco já vai Sim. cair, então assim, então eu queria agradecer vocês, né, por terem aceitado fazer a live com a gente. E você, Foi um prazer conhecer. prazer. Eu acho que a gente vai continuar falando. Estou super te acompanhando aí no seu trabalho de social media. Eu também estou te acompanhando agora. Elisângela é social media, ela gerencia redes sociais para as empresas. Então. E a Lu é empresária, né? Ela é empresária, empreendedora. A gente colocou a KM Alimentos na internet, que é uma distribuidora de alimentos que a gente já tem há 8 anos. Agora nós estamos no digital aí. Então, estamos juntas. Mas E se alguém precisar a gente vai conversando. Quem sabe vamos fazer mais lives, talvez com o mesmo assunto ou com outros, né? deixa aberto. Vamos ver como é que vai De ser. algum apoio, de alguma dúvida. De repente é uma mãe que está com um nenê novo, fala, eu vi 2 pessoas ali, adultas, super, né, bem resolvidas hoje em dia. Então, tratamento de pena. Eu tenho a agradecer pela minha mãe, por ela nunca ter me deixado desistir quando eu por ter me levado, corrido atrás, deixava. Tá travando um pouco. Vocês estão conseguindo ver? Eu tô, mas aqui. Travou a nossa. Travou? Agora foi. Então, Agora agradecer o pessoal que participou aí com a gente. Obrigada a todos que assistiram a gente aí até o final. Nossa, demais. Vocês aí. E se conhecerem alguém que também nasceu com fissura, encaminha a live, depois que eu vou deixar salva no meu feed, né? Pra gente compartilhar aí. Sim, agradeço quem acompanhou a gente também. Sim. Eu vou dar um beijo para vocês. Um beijo, gente. Agradecer que vai cair a live a qualquer momento. Beijo. Um beijo. Vamos tirar o print, a gente não tirou o print. Você consegue tirar? Print, vai. Acha que... Tirou? Aí. Vamos ver. Ih, acho que agora travou de vez. Caiu. Caiu? Caiu? Uhum. Dá pra ver, não?